Copa do Mundo 2014. A campanha brasileira na Copa de 2014, que culminou na goleada por 7-1 contra a Alemanha, levantou um questionamento. Será que o país do futebol está ficando para trás? Você acompanha esta discussão na segunda matéria da série Hora de Arrumar a Casa, o futuro da seleção brasileira. A produção é de Débora Helena. Hora de Arrumar a Casa. O futuro da seleção brasileira. Ultrapassado, antigo, atrasado. Todas essas palavras foram utilizadas nesta última semana por mídias esportivas brasileiras e internacionais para caracterizar o atual futebol da seleção canarinho. Após o vexame contra a Alemanha na derrota por 7-1, ficou claro de que o futebol brasileiro está deixando a desejar. Desde a conquista do pentacampeonato mundial em 2002, que a seleção brasileira não vem apresentando um futebol com um estilo de jogo mais ofensivo, com uma identidade própria e privilegiada por jogadores muito habilidosos. Quem explica a situação é o comentarista e apresentador da Fox Sports, Flávio Gomes. O Brasil foi hegemônico no futebol e surpreendeu o resto do mundo quando não se sabia exatamente o que estava acontecendo em cada país. São da década de 50, da década de 70 e até da década de 80, quando você não tinha tanta informação, rodando o mundo. E quando o futebol ainda tinha como preponderância o talento de jogadores que eram capazes de surpreender. Quando outros países começaram a procurar antídotos para o talento que surpreendia, o Brasil ficou para trás. Quando a tecnologia passou a ser aplicada ao futebol, para que o futebol pudesse crescer como um todo, não apenas as suas seleções, quando isso começou a ser feito fora do Brasil, o Brasil ficou para trás. A discussão é de que o futebol brasileiro atualmente joga no antigo estilo europeu, ou seja, os treinadores brasileiros preocupam-se bastante em empregar esquemas táticos retranqueiros, usando muitas vezes mais jogadores defensivos, como zagueiros e volantes, esperando o adversário atacar para então sair no contra-ataque. Para o coordenador do Núcleo de Pesquisa e Estudos em Futebol da Universidade Federal de Viçosa, Israel Teodo Costa, o esquema tático do futebol brasileiro já ficou para trás. O futebol brasileiro, se a gente pegar pelo prisma somente da parte tática, o futebol brasileiro ele já está atrasado já há alguns anos. A gente necessita melhorar muito o nosso conhecimento, necessita com que haja uma reciclagem, com que as pessoas que trabalham com futebol entendam um pouco mais sobre essa componente. Então o que se deve fazer é incentivar os treinadores para que eles possam estar sendo regularmente reciclados. Já do lado europeu, a situação é bem distinta. As seleções e clubes do velho continente, que até recentemente privilegiavam um estilo de jogo defensivo, agora já priorizam o jogo para frente, tendo como pontos fortes o meio de campo e o ataque. O comentarista esportivo da ESPN, Mauro César Pereira, aponta as diferenças entre os times brasileiros e europeus. Basicamente, os times brasileiros jogam da mesma forma. É muita bola parada, muito contra-ataque, defesas buscando maior solidez para jogar no erro do adversário. São poucos os times que propõem o jogo, que têm a bola, que controlam o jogo. Isso não é comum no futebol brasileiro já há algum tempo. O futebol que se joga lá fora é outras maneiras de jogar. O Real Madrid, campeão europeu, joga muito mais de contra-golpe, de velocidade, mas com altíssima qualidade e com uma defesa muito forte. Atlético de Madrid também, um time que foi vice-campeão europeu, campeão espanhol, forte marcação, pouco espaço para o adversário, ótimo aproveitamento das jogadas ofensivas, que não são nem produzidas em tão grande número assim, mas um time com muito conjunto. Isso é reflexo de trabalho, treinamento, estudo. Os números da Copa de 2014 comprovam a aposta do futebol europeu no estilo mais ofensivo. A Alemanha e Holanda foram as seleções que mais marcaram gols. Foram 18 dos alemães e 15 dos holandeses. Desde o Mundial de 1954 na Suíça, as seleções do velho continente chegaram a todas as finais da Copa do Mundo. E mais, das 20 edições da Copa, venceram 11. A Alemanha é a recordista de finais. Chegou a 8 decisões e venceu 4, incluindo a deste ano. E de 2006 para cá, só dá europeu campeão. No Mundial de 2010, o destaque eram os espanhóis, que levaram a Copa com um estilo de jogo ofensivo, o chamado tic-tac, tática que prioriza o toque de bola constante entre os jogadores. Na análise do professor de Educação Física, com pós-graduação em futebol e futsal, da Universidade Luterana no Brasil, Jober Teixeira Júnior, a diferença entre o futebol brasileiro e o europeu está no investimento.
O que eu entendo de ultrapassado é no sentido do investimento, é no sentido da aplicação. O futebol europeu aplica desde cedo, os esportes em geral, aplica desde cedo um investimento em cima da elaboração do esporte. Aqui no Brasil não se faz isso. Como é que o europeu investe? Investe na escola. Então lá no berço onde nasce o esporte, onde começa o gosto pela prática esportiva, lá inicia um trabalho baseado em cima de metodologia com profissionais realmente capacitados. O exemplo mais recente de sucesso do futebol europeu é o da tetracampeã Alemanha. Após a seleção ter sido desclassificada antes da fase de mata-mata da Eurocopa de 2000, o governo e a Federação de Futebol Alemã resolveram se unir para reestruturar o esporte. As primeiras ações foram investimentos nas categorias de base e em centros de formação de atletas em escolas, renovação dos centros esportivos dos clubes, controle fiscal dos gastos dos times, criação da Federação Nacional de Técnicos, construção de estádios para a Copa de 2006, entre outros pontos. Além disso, a Bundesliga, a Liga Alemã de Futebol, é a mais rentável do planeta e tem a maior média de público mundial, 45 mil torcedores por jogo. Para o antropólogo alemão, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Martin Cury, especialista em torcidas e em grandes eventos esportivos, o futebol alemão é hoje bem mais competitivo, sendo um reflexo de várias ações. A Bundesliga, a primeira divisão alemã, é mais competitiva. Nós tivemos, eu acho, nos últimos 10 anos, 4, 5 campeões diferentes além disso. Uma variação bastante grande. Eu vejo que existem certas medidas para melhorar o futebol na Alemanha. Por exemplo, aqueles centros de treinamento para jovens, que existem em certas regiões da Alemanha, que é uma iniciativa da federação, não de clubes. Eu acho isso um dos motivos porque o futebol alemão melhorou tanto nos últimos anos. Nesses 12 anos de trabalho, a seleção alemã chegou a 4 semifinais seguidas em Copas do Mundo e disputou 2 decisões, incluindo a deste domingo, quando conquistou o seu 4º título. Repórter Débora Helena. E na reportagem de amanhã você confere como está a produção de jogadores brasileiros. Será que não produzimos mais craques? A série Hora de Arrumar a Casa, o futuro da seleção brasileira, tem produção de Débora Helena, coordenação de Paulo Alquemin e trabalhos técnicos de Felipe Assunção.